Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é sobre o ensino bilíngue no Brasil. Quais são as vantagens e desvantagens de um ensino bilíngue num país como o Brasil? Vamos juntos! O bilinguismo tornou-se uma das mais importantes influências educacionais dos últimos anos. Da modinha dos anos 90 à estruturação de alguns programas no início deste século, à realidade que nós temos hoje, o ensino bilíngue já passou por muitas transformações. Inicialmente, pais e educadores e a sociedade de maneira geral desconfiavam muito do ensino bilíngue. A principal questão ou o principal questionamento a respeito do ensino bilíngue era: não vai confundir o desenvolvimento intelectual e neurológico da criança e estudar concomitantemente em duas línguas estrangeiras? 20 anos depois, nós temos total comprovação de que isso não procede. Digo 20 anos depois porque a partir do ano 2000, nós tivemos um bombardeio de estudos neurológicos, de estudos baseados em neurociência por todos os lugares do Brasil. A neurociência teve um grande desenvolvimento nas últimas 2 décadas e esse desenvolvimento chegou de fato à escola. A neurociência se dedicou nos últimos 20 anos ao estudo da aprendizagem, ao estudo da memória e concluiu que uma criança que tem um ensino bilíngue tem vantagem sobre uma outra que não tem. O ensino bilíngue melhora a capacidade cognitiva, aumenta a capacidade de raciocínio lógico, transfere para crianças competência de um sistema linguístico para outro, uma vez que a ideia linguística de constituição do pensamento se assemelha muito em diferentes línguas e, sobretudo, aproveita um campo de desenvolvimento sináptico que muitas vezes existe numa língua para outra língua. Um exemplo disso é a similaridade de palavras, de raciocínios e de conceitos em diferentes línguas. Muitas vezes uma palavra em língua portuguesa, espanhola, inglesa, italiana tem uma única fonte, uma mesma referência e muito similares. Isso faz com que a criança amplie o vocabulário rapidamente, desenvolva uma consciência linguística com grande potencial e, portanto, com um tamanho considerável, e há um desenvolvimento fonoarticulatório. Aí talvez tenhamos que prestar atenção um pouco. Para que uma criança possa falar, por exemplo, no idioma francês, ela necessita de um desenvolvimento fonoarticulatório um pouco diferente do alemão, um pouco diferente de língua portuguesa. Fonoaudiólogos e estudiosos de linguística apontam para este fator: não cobrar muito da criança que ela tenha na segunda língua, inicialmente, o mesmo domínio que ela tem na língua materna. Portanto, é muito mais coerente perceber a criança falando na língua materna, no caso da língua portuguesa, corretamente uma palavra com acento, com tônica, com a gesticulação correta, que não na segunda língua que ela está estudando. Isso inicialmente pode acontecer por conta do uso social da língua, mas essa situação também já foi resolvida nas escolas que aperfeiçoaram o processo de educação bilíngue. Lá nos anos 90, as primeiras experiências de escola bilíngue se traduziam simplesmente: o aluno vai ter aula de história e de geografia em língua inglesa, ou em língua alemã, ou em língua francesa. Hoje esse conceito já mudou e o aluno tem aulas de cultura francesa, de cultura germânica, de cultura espanhola e assim sucessivamente. O processo educativo de uma escola bilíngue não pode se preocupar somente com o sistema linguístico, com o código da segunda ou da terceira língua. É necessário ir além. A criança precisa vivenciar as experiências culturais, vivenciar as experiências sociais daquela língua. Tradições, festas, datas comemorativas,
comportamentos que na língua de origem são comuns a quem professa aquela língua e que, portanto, na língua mãe ou na língua materna, no caso português, isso não acontece. Uma escola bilíngue vai muito além de um sistema de código. E aí sim, os pais ou os responsáveis precisam prestar atenção, porque muitas vezes as escolas que se dizem bilíngue só são, na verdade, uma escola terceirizada, ou seja, preste atenção. Às vezes você conhece uma escola aí no teu bairro, na tua rua, e de um ano para o outro ela coloca uma faixa lá na frente dizendo escola X a partir de agora tem ensino bilíngue. E o que é esse ensino bilíngue neste caso? É a contratação de uma terceirização de uma escola de idiomas que vem para dentro da escola dar aquele ensino baseado naquele idioma. E aí é aula de inglês, ou é aula de alemão, ou é aula de italiano, mas isso não se constitui como ensino bilíngue. Portanto, é como se a criança saísse da escola ao meio-dia e às 2 da tarde estivesse numa escola de idiomas. Há algum problema nisso? Nenhum. Mas não posso usar lá na placa na frente da escola que a criança está diante de um ensino bilíngue. O ensino bilíngue é um todo de cultura, de tradição social, de comportamento socialmente determinado e, sobretudo, de conhecimentos específicos daquela própria língua ou que estão no bojo daquela língua. As vantagens, sob o ponto de vista cognitivo, são totais. O desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento cultural, a ampliação de vocabulário, tudo isso é percebido em grande escala em alunos oriundos de escolas bilíngues, em comparação com os que não são. As desvantagens. O alto custo das escolas bilíngues, não é muito simples manter um filho em escola bilíngue com uma economia ou com uma despesa domiciliar reduzida. As escolas ainda têm alto custo, justamente porque elas precisam trabalhar com 2 realidades e, portanto, o custo se amplia. A quantidade de tarefas e exercícios e a quantidade de conteúdos a serem estudados numa escola bilíngue também se ampliam, no mínimo o dobro. Isso quer dizer que, muito raramente, pais irão encontrar uma escola bilíngue de apenas um turno. Quase que 100% das escolas verdadeiramente bilíngues no Brasil são de turno integral, de tempo integral, o que quer dizer que a criança precisa passar todo o dia na escola e às vezes parte da noite. Então, se o teu filho tem dificuldade de ficar 8, 10 horas numa escola, talvez não seja a escola bilíngue a melhor opção de ensino para ele, tá? E a última desvantagem de uma escola bilíngue é quando somente a criança faz parte de uma educação bilíngue, de uma escola bilíngue e toda a família não tem o menor envolvimento com aquela língua ou não usará, sob ponto de vista social, cultural ou de qualquer uma outra forma. Imagine uma criança estudando numa escola bilíngue de um idioma X ou Y e em casa ninguém fala, nunca vão viajar, ele não tem nenhuma perspectiva para usar isso em nenhum outro lugar. E aí a gente se pergunta, valeria a pena para uma criança participar de uma escola bilíngue se todo o contexto familiar e social não tem nenhuma relação com aquilo? Se a família responder que sim, valeria a pena, ok, sem problema nenhum. Mas é importante lembrar que o conhecimento ele precisa ser aplicável, utilizável, vivenciado no dia a dia da criança. E por último, em qual idade nós devemos ou deveríamos matricular os nossos filhos numa escola bilíngue, caso tenhamos superado todas essas dificuldades? Hoje já existem escolas bilíngues no Brasil para o maternal, ou seja, há bebês em creche de escolas bilíngues. Isso existe, tem comprovação científica dos bons resultados, mas os educadores e os estudiosos sempre apontam que o melhor momento é no período que compreende ou que coincide a alfabetização. Ou seja, entre 5, 6 e 7 anos seriam os períodos mais interessantes. No entanto, a partir de 2 anos de idade, quando todas as crianças já desenvolveram a fala, já é possível e pertinente e bastante proveitosa essa prática do ensino bilíngue. O ideal,
e aquilo que a gente tem como comprovação científica dos mais específicos momentos estão ali por volta de 5, 6 e 7 anos. Portanto, cabe à família e aos responsáveis pensar, vencidas as barreiras, as dificuldades sociais, financeiras e operacionais, porque eu lembro, escola bilíngue é quase sempre de tempo integral e a gente tem 2 vezes mais conteúdos. Vencidas essas barreiras, é só partir para uma educação que vai transformar a vida do seu filho. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.